Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para falar sobre a vitória do New York Knicks para cima do Indiana Pacers no jogo 5 da final da Conferência Leste. Vai ser basicamente um mini episódio do podcast Cara dos Esportes apenas aqui no YouTube, então se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário. Mas vamos começar sobre essa grande vitória dos Knicks, 111-94. Antes de qualquer coisa, eu preciso botar um trecho do último vídeo que eu postei falando sobre essa série, né, depois do jogo 4. Foram todos jogos muito apertados. Por isso, pra mim, eu acho que os Knicks ainda têm chance de vencer. 3-1 é um placar um pouco mais elástico no placar da série do que a diferença entre esses dois times sugere. Eu boto porque quando eu falo uma besteira, e acontece, né, eu tô aqui falando, tem 4 episódios de podcast por semana, tem vídeo, tudo, então eu vou acabar falando besteira. Ninguém acerta 100% do tempo. Mas quando eu falo, por exemplo, que o Amen Thompson vai ser um bust, todo mundo fica me jogando na cara o tempo todo, né? Então eu tenho que lembrar os meus acertos também. Era uma comparação entre as duas séries, do leste e do oeste. E, claro, não tô falando nada absurdo, acho que todo mundo pensava da mesma forma, né? Que a chance do New York Knicks conseguir virar essa série era muito maior do que a do Minnesota Timberwolves, né? Era uma série muito mais aberta. E acho que um ponto que exemplifica bem essa questão da proximidade entre os dois times e o que eu falei sobre 3-1 não ser um placar fiel, os Pacers entraram nesse jogo 5 com um saldo de mais 11 pontos, que é um saldo baixíssimo para uma série que tá 3-1. Passado esse jogo, a série tá 3-2, ainda os Pacers podem vencer no próximo jogo, eles vão vencer a final do leste, né? Precisa de uma vitória num dos últimos 2 jogos. O saldo agora é Knicks mais 6, né? 111-94. Ali você dá um saldo de 17 pontos, né? Então, os Knicks estão com placar, a vantagem, né? No agregado das partidas, né? O Pacers pode vencer por 4, 5 pontos e o agregado vai estar com o New York Knicks, né? E eu acho que isso mostra como tem sido uma série equilibrada. E acho que a grande diferença nessa quinta-feira foi a defesa do New York Knicks, né? A intensidade do time, acho que foi a melhor atuação defensiva dos Knicks na temporada, né? Nessa versão dos Knicks aí, com Michael Bridges, Towns e Jalen Brunson, enfim, interrompeu muito o ritmo desse ataque do Indiana Pacers, né? Que a gente vinha elogiando tanto, né? Um time que move muito bem a bola, um time muito rápido, é um time que tem um ritmo alucinante. E os Knicks conseguiram quebrar esse ritmo com a defesa, né? O ataque não fez nada muito diferente do que vinha fazendo no resto da série, né? O Jalen Brunson e o Karl-Anthony Towns jogaram muito bem, né? Até passando pelos números dos dois, o Jalen Brunson terminou a partida com 32 pontos, né? Um aproveitamento absurdo, 12 de 18 em arremessos de quadra, teve 5 assistências e 5 rebotes também. O Towns teve 24 pontos e 13 rebotes e, se eu não me engano, foram 20 ou 18 pontos só no primeiro tempo. O primeiro tempo do Towns foi absurdo, né? E aí volta aquela discussão de sempre, né? Ele teve 5 faltas, ficou pendurado por faltas em alguns momentos e tal, mas ele, ofensivamente, o Miles Turner não viu a cor do Karl-Anthony Towns até agora, né? Ele tem feito ofensivamente uma série muito boa, o Towns, né? Quando ele tá ali focado no jogo, não tá fazendo falta idiota, né? E eu não quero repetir aquela discussão de por isso que o Towns é muito irritante, porque ele não consegue fazer isso consistentemente, né? Mas realmente ele vem tendo uma vantagem muito boa em relação ao Turner na defesa. E, assim, méritos pro Tom Thibodeau, né? O treinador do New York Knicks. Essa mudança de ter o Josh Hart vindo do banco, né? No outro jogo eu achei que não fez muita diferença. Nesse jogo fez mais diferença, ele teve 12 pontos, 10 rebotes e foi importante ali nessa rotação. Acho que encaixou um pouco melhor nesse jogo, né? Essa rotação com o Josh Hart vindo do banco, o primeiro cara vindo do banco, o Mitchell Robinson sendo o primeiro cara a sair, né, do banco. A gente viu um pouco mais de Miles McBride também nesse jogo. O Landry Shamet, né, eu faço bastante piada quanto a ele, né? Ele teve 5 pontos ali e eu acho que ele tem dado bons minutos pro New York Knicks mesmo, né? Então acho que os Knicks estão encontrando algumas coisas. Ainda acho que os Pacers vão vencer a série, mas foi um jogo importante, né? E a gente tem que falar sobre o Haliburton também, né? Porque a gente elogia bastante, mas tem que falar. Ele teve uma péssima partida aqui, tô com os números do Haliburton. Ele teve
8 pontos, 6 assistências, 2 roubos de bola, apenas 2 rebotes. E assim, eu gosto muito do Tyrese Haliburton. Sou muito fã do Tyrese Haliburton. Se você procurar no meu perfil no TikTok e no Instagram, você vai ver vídeos meus de bastante tempo atrás falando sobre o Haliburton. Eu acho que o pessoal meio que deu uma exagerada quanto ao Haliburton, né? E de novo, eu sou muito fã do Haliburton, acho ele um excelente jogador. Tem vídeos meus antigos da temporada passada elogiando o Tyrese Haliburton, colocando ele como o herdeiro do Chris Paul ali no posto de o Point God. Mas eu já vi gente discutindo, né, depois do jogo 4, se o Tyrese Haliburton era um dos 10 melhores jogadores da NBA, né? Eu vi gente importante, tipo Bill Simmons, um dos principais nomes da mídia dos Estados Unidos. Então eu acho que o pessoal o pessoal perdeu um pouco a cabeça, né? Ele é um grande jogador, mas ele ainda tem partidas como essas, né? Que ele não apareceu, ele não conseguiu fazer nada. Méritos pro Mikal Bridges, que eu questionei bastante o desempenho dele defensivo no último jogo. E desde que ele foi pro Brooklyn Nets, eu sinto que ele foi caindo defensivamente. Ele ainda é um bom defensor, mas eu não acho que nada perto do que ele foi no Phoenix Suns. Nessa quinta-feira ele fez um trabalho muito bom contra o Tyrese Haliburton, né? E é interessante porque o Haliburton e o Jalen Brunson, eles têm meio que uma rivalidade. Mas os dois dizem que são amigos, que fizeram amizade durante a Copa do Mundo FIBA de basquete, né? Que os Estados Unidos estava com uma seleção alternativa, os dois estavam, os Estados Unidos não foram campeões. E aí nas Olimpíadas, o Jalen Brunson estava num momento muito melhor, só que o Steve Kerr, técnico da seleção, convoca o Tyrese Haliburton para a seleção. O Tyrese Haliburton não jogou nas Olimpíadas, acho que ele entrou, mas jogou muito pouco. E ficou muito aquilo, né? 2 armadores ali da Conferência Leste e tal. Eu entendo a escolha do Tyrese Haliburton, né? Porque acho que um time que tinha Kevin Durant, Stephen Curry, LeBron e tantas opções ofensivas, você ter mais um cara que pudesse organizar o jogo, caso fosse necessário, como o Tyrese Haliburton, era mais importante que um cara como o Jalen Brunson. Mas o Jalen Brunson é mais jogador que o Tyrese Haliburton, né? E o Tyrese Haliburton tem feito playoffs excelentes. Eu acho que os 3 melhores jogadores dos playoffs até agora, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson e Shai Gilgeous-Alexander. Mas o Jalen Brunson mostrou o grande jogador que ele é e fez mais uma grande partida. Vem fazendo uma série muito boa, né? O pessoal cobrou bastante no jogo 1 e no jogo 2, né? Mas eu acho que ele tem feito uma série muito boa. E agora a gente tem jogo 6 no sábado, que é o maior jogo do Indiana Pacers no século XXI. A equipe que chegou numa final de NBA no ano 2000, né? E aí há controvérsias se ano 2000 é parte do século XXI. Mas se o time perde esse jogo 6, que vai ser em Indiana no sábado, 9 horas da noite, horário de Brasília, vai com toda a pressão do mundo pro Madison Square Garden, enquanto os Knicks estão meio que são franco-atiradores, né? O que vier daqui pra frente é lucro. Então, toda a pressão do mundo em cima do Indiana Pacers nesse jogo 6, e vai ter episódio do podcast Cara dos Esportes falando sobre. Na madrugada de domingo pra segunda, eu vou postar no YouTube, no Spotify. Então não deixe... escuta no Spotify, que eu acho que é a melhor forma de escutar o podcast Cara dos Esportes. Mas não deixa de assistir também, que eu tenho planos ambiciosos pro canal no YouTube. Um grande abraço a todos. Tchau.